Olá pessoal, acho que é boa tarde já. Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam. Certo? Tem uma boa para vocês aqui agora, ó. É uma notícia excelente. É... Polícia Militar 190, 180 Defesa da Mulher, né? Denúncia. 181 também é denúncia. É... Delegacia Eletrônica Online. Sigilo. Pessoal, vejam bem. Eu mandei um vídeo de audiência de custódia. E agora é o seguinte. Ela foi aprovada, a audiência de custódia. Só que ela foi aprovada. Ela chegou até o Senado. Senado Federal, né? Ela chegou até o Senado Federal, ela foi aprovada. E ela voltou para a Câmara para ajustes, né? Ela foi aprovada com um parecer, né? Vamos dizer assim, né? Um parecer na Câmara dos Deputados. Passou pela CCJ, etc, né? Eu já mandei um vídeo aí de audiência de custódia. Aí, ela foi pro Senado. Foi aprovada no Senado e voltou, né? Para a Câmara dos Deputados. Para ver se eles querem mudar alguma coisa. Eu acho que não vai mudar nada. Se mudar, aí vai ter que ter mais votação. Se eles deixarem do jeito que está, se eles fizerem só análise na audiência de custódia, ela vai ser aprovada direto no Senado, né? Aí o que a lei diz? A lei diz assim que as regras, né? As regras da lei é assim. Ela vai para o Senado, né? Volta pro, ela está na Câmara dos Deputados. Essa lei está na Câmara dos Deputados, que eu vou falar para vocês aqui, é a primeira, né? Ela vai voltar para o Senado vai aprovar de novo, porque já está. Não, se eles não mexerem na lei, ela é aprovada direto. Já vai para o Executivo, né? O Executivo é o governo federal, né? Se não aprovar esse ano, aprova o outro. Eu estava pensando que ia ser aprovado o outro ano. Só que eu comecei a pedir aí, o pessoal pedindo também. A audiência de custódia aprovou nesse ano. Eu estava pedindo para outro governo, né? Tem um vídeo meu aí no YouTube, só para vocês olharem aí. Aí o que acontece? Ela vai para o Senado. O Senado, não, o Senado já, por exemplo, que aprova no Senado, né? Já está aprovado. Se não mexer nela, vai ficar aprovada. Vai para o Executivo não aprova. Ele tem que aprovar e para o Diário Oficial, né? Da União, certo? O Executivo não aprova, que é o governo federal. Beleza. Volta para a Câmara, né? Aí ela volta para a Câmara. Através de 257 votos, né? Mais 41 do Senado, 257 votos dos deputados federais, né? Dos deputados federais. Aí tem que voltar para fazer análise novamente e tal, né? E 41 votos do Senado, né? Aí vira lei. Aí vira lei. Mas no caso, se eles não mexerem, já vira lei direto, né? Se eles não mexerem agora, vai direto para o Executivo, né? Mas se eles mexerem, vai voltar para o Senado. E o Senado vai jogar para o Executivo. Vai dar uma olhada lá, né? Talvez ocorra esse ano, né? Porque eu fiz um vídeo aí para o ano que vem, né? Para o ano que vem. Certo? Então, a PL é 226 de 2024, essa PL, né? Que foi aprovada. Que ela foi aprovada agora em 2025, né? O Senado aprovou, né, essa audiência de custódia, e ela voltou para a Câmara dos Deputados Federais, com substitutivo em até 15 dias. O juiz, com substitutivo, né? Ela estava lá no Senado, passou pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado e ela ficou com substitutivo lá. Substitutivo é uma coisa fácil. É substituição de uma regra para outra, né? Dentro da lei, né? Dentro lá das regras da lei. Por exemplo, tem um artigo tal, né? Tem o artigo tal da lei. Não, tem a lei, né? Aí tem o artigo tal da lei, certo? Aí dentro daquele artigo tal, tem as regras, né? Certo? Para haver a prisão. Nesse caso aí, esse substitutivo é uma mudança de regra dentro da própria lei, entendeu? Não muda a lei, é dentro da própria lei, certo? Aí até 15 dias o juiz vai ter justificativa melhor
para sua substituição, sua decisão. Você soltou com todas as provas, porque soltou. Quer dizer, ele teve todas as provas, né? Com 15 dias ele teve todas as provas, né? Periciais, verídicas, de fatos ocorridos no local onde houve o crime, né? Então teve todo tipo de perito ali que fez né? Existe tudo para ele prender. Aí porque ele soltou? Vai ser investigado isso aí, né? Então aqui está mais voltado, na nova lei, está voltado para o juiz, né? Para o juiz assim, para ele julgar certo a lei, né? Que está dentro da lei. O que está dentro da lei ele vai julgar a lei, né? Entendeu? Não soltar, que nem na audiência de custódia anterior, na audiência de custódia, o preso teria todos os direitos, né? E aí ele vai perder o direito, porque o direito vai ser direto para a vítima, né? Como que ele praticou o crime relacionado à vítima. Então o juiz vai ter que perguntar para a pessoa em julgamento, né? Ali o juiz vai julgar ele, né? Com todas as provas já na mão, né? Vai chegar nele e perguntar, vai se relacionar mais à vítima, ao crime, e não à pessoa do crime, né? Porque na audiência de custódia anteriormente se relacionava ao praticante do crime. Aí, por exemplo, ele falava assim, eu fui agredido, fui xingado verbalmente, etc e tal, né? Então o juiz soltava ele na audiência de custódia até 24 horas. Vai acabar isso aí. Vai acabar. Se não acabar esse ano, vai acabar agora no ano que vem, né? Se não aprovar, né? Vai aprovar o ano que vem. E relacionado a crime hediondos ou equiparados, né? Ou equiparados. Deixa eu ver aqui. E ele vai ter tempo para investigar também reincidente, né? Se esse réu, se ele está sendo julgado, né? Ele vai ser julgado também. Se houve reincidente, crimes anteriores praticados, né? Então, se ele teve reincidência, né? Criminal. Se houve reincidência criminal, o juiz vai ter que perguntar para ele e investigar isso. Então ele vai ter 15 dias, né? Na nova lei, né? Na nova lei de 2025. Aí ela foi aprovada no Senado, voltou para a Câmara, que nem eu disse, né? Dos deputados federais, para análise. Se ficar da mesma forma, não passa mais pelo Senado, vai direto para o Executivo, que eu disse antes, né? Para o presidente. E não acionar, volta para a Câmara. Esse não sancionar vai voltar para a Câmara e para o Senado e vai ter os votos, né? Vão ter os votos. Aí sim, se voltar para a Câmara dos Deputados, para o Senado, se o Executivo não aprovar e voltar para eles e tiver 257 votos, mais 41 do Senado, 257 votos da Câmara dos Deputados, né? Que vai ter, né? São 300 e 500, né? 500 e poucos deputados, né? Então vai ter a aprovação. Se eles aprovarem, né? Aí eles aprovam. Se eles aprovarem, não, eles vão aprovar, porque é pouco. 257 é um pouquinho mais da metade, né? Aprova. Hoje a gente tem mais de 300 deputados federal lá. É 290 e poucos deputados que estão a favor, né? Votos a favor, né? A favor de leis, entendeu? E 41 senador também tá fácil, né? Se o Executivo não assinar e voltar para cá, aí eles aprovam. Vai de novo ser julgado. É mais pro ano que vem, né? Vamos ver o ano que vem, né? Se não acontecer nada esse ano, acontece o ano que vem. Sobre audiência de custódia, estou falando, né? Foi abrangida, aí sim, aqui é uma lei, é a lei 1112 também, que se refere à reclusão mínima de 80%, né? Fechado, né? Sem ter direito ao regime do semiaberto, que é aquele regime lá com regime de progressão do semiaberto, que a pessoa fica com restrições, né? Restrições de horário para entrar em casa, ter que ir no fórum criminal para escrever lá sobre o crime, né? Data,
não pode sair do estado, tipo assim, né, o estado que a pessoa habita, né, o réu habita no caso, né, então ele é réu no semiaberto, né, aí aqui vai perder o direito no semiaberto. E isso aqui foi a progressão aprovada em 2 de julho de 2025. Aguardando o Senado aprovar, ó, né? Essa que está aguardando, essa aqui está dentro do Senado. Essa que já está dentro do Senado para ser aprovada. Ó. E foi 334 votos a favor e 65 contra. Então aqui eu estou falando sobre a Lei 1112 de 2023, que também é a lei que está junto com a audiência de custódia, né? A audiência de custódia está nessa lei também. E é o regime fechado de 80% de condenação e ter direito ao regime não ter direito, né? Fechado antes do condenado ter, antes dele ter direito, antes do condenado ter direito ao regime do semiaberto, na progressão do regime semiaberto. Então, essa lei aqui é para ele ficar 80% e cumprir 20% na rua. Aí ele vai antes, ele vai ser preso com 80% da pena, né? Ele vai ser preso. O réu vai ser preso, ele vai cumprir a pena. Ele não vai para o semiaberto, não tem direito mais ao semiaberto. Ele vai cumprir 80% da pena, é a lei que diz isso. E 20%, depois de ele cumprir 80% da pena, ele vai sair com 20% da pena no regime semiaberto, com medidas restritivas, né? E com medidas restritivas, que seria isso que eu acabei de falar, né? Que é a tornozeleira, né? Ir pro fórum lá, colocar lá que não saiu, se ele for sair do estado, ele tem que ir lá no fórum, entendeu? O que mais? Horário para entrar em casa, acho que se eu não me engano até as 10. O juiz coloca o horário, mas se eu não me engano até as 10 ele pode ficar na rua. Se ele passar das 10 horas na rua, aí a polícia militar pode prender ele. A polícia militar é a GCM agora, né? Só lembrando, viu? A GCM, ela pode fazer agora a prisão, né? E ser encaminhada essa pessoa junto com a polícia militar ou a civil. Então ela pode fazer prisão agora. É nova lei, né? É nova lei aí. Tem um vídeo meu aí no YouTube. Você procura meu vídeo aí que tá aí no YouTube. Certo? Então isso aqui foi aprovado com 334 dos votos a favor e 65 contra, né? Certo? Agora tem uma coisa aqui importantíssima. Né? A lei 2 de julho de 2025. Projeto castração química. Só que é a castração química voluntária. Por quê? Com base na... Porque tem que ser voluntário? Porque rejeitando a liberdade e dignidade física da pessoa, né? A liberdade da pessoa ter direito sobre o seu próprio corpo. Então o que acontece? Tá no artigo 5º, artigo 1º e 5º da Constituição Federal. Porque se a lei for contra isso, né? Então ela deu o quê? Ela deu a lei, ela diz assim, essa lei. É com base na lei 1112 de 2023, viu? Com base na lei. Então, vamos dizer, essa PL, castração química, eu não peguei ela aqui não, viu? Eu não peguei a PL aqui não. Só o direito de custódia. Mas vocês olhem aí, vocês vão achar ela aí. Eu não peguei ela aqui não, só escrevi só. Então o que acontece? Isso aqui é castração química voluntária para processo de pena ou liberdade condicional por crimes sexuais, né, contra a mulher e a criança. Tem a finalidade de combater a impunidade, né? Impunidade e proteger vítimas, especialmente mulher e criança, certo? Aí ele teria de ser voluntário para ele sair no semiaberto, né? Semiaberto. Com as medidas, né, restritivas e tal, né? Certo? Isso foi em 2 de julho de 2025, essa lei aqui, ó. Pode olhar nas redes sociais, que tá nas redes sociais aí, tá bom? Vou passar uma coisa aqui, peraí.
voluntária química para processo penal. Peraí. Cassação química para processo penal ou liberdade condicional por crimes. Processos para o processo penal ou liberdade condicional. O processo aqui diz assim, ó, é diminuição de atenuante na pena, né, sobre essa pessoa aqui, ó. Castração voluntária, né, dentro da lei. Isso aqui é para quer ver? É o progresso de pena, né? Ou liberdade condicional. Liberdade condicional seria no semiaberto com medida restritiva e tal, né? E o progresso de pena seria progressão no regime fechado, né? Seria os dois aqui, progressão no regime fechado ou aberto, com medidas restritivas. Então o que acontece? Então ele teria que ser voluntário da pessoa para que diminua a pena dele no atenuante, né? O juiz coloca atenuante, que ele fala para a pessoa assim: você já foi provado através da perícia, né, que você praticou o crime de estupro e pedofilia, né, que se refere a isso. Então o que acontece? Já foi provado isso. Então você quer o quê? Você quer ficar preso? Você tem que se oferecer, o cara vai ter que se oferecer, né, voluntariamente, né? Ele vai ficar preso, vai ter uma regressão na pena, né? Seria os atenuantes, né? Então ele vai ficar preso, dependendo do crime lá, né? O juiz vai julgar isso. Ou se não, eu vou te colocar no semiaberto, né? Então seria os dois atenuantes para ele, né? Ele vai colocar, mas aí ele teria que se oferecer para castração voluntária química. É uma boa. Essa eu gostei. Não, eu gostei, ó, de tudo aqui que eu falei com vocês aqui até agora, de todas as leis aqui que eu esperava pro ano que vem, né? Tem um vídeo meu no YouTube aí, ó. Eu esperava pro ano que vem, tá acontecendo agora. Certo? Tá acontecendo agora. Eu tô feliz, né? Eu tô feliz. Já dou meus parabéns aí, ó, para os deputados federais, todos os deputados federais que votaram a favor. Os que votaram contra não, mas os que votaram a favor, meus parabéns a todos aí, ó, pela audiência de custódia, pela 80% de reclusão de pena sem ter direito ao semiaberto, parabéns, e pela castração química, pedófilos e estupradores. Meus parabéns para vocês, ó. Continuem, certo? E agora o Senado também tem que reagir, né? Entendeu? Votar a favor, né? Votar a favor. Aí o que acontece? Que nem eu falei, no artigo 5º, né? No artigo 1º e 5º da Constituição. Então, para preservar a liberdade física, a integridade física, a liberdade do réu, então ele tem que fazer isso. Ele tem que ser voluntário. Entendeu? É isso aí. E isso é com base também na Lei 11.12/2023. Aprovado no CCJ, né? Vai ser tramitado na Câmara dos Deputados Federal. Aprovando, que vão aprovar, né? Eu estou falando sobre a castração química, né? Vai ser aprovado e vai para a Câmara. Aí acontece aquele processo lá, a Câmara aprova, né? Vai lá para o CCJ lá, no Senado Federal, aprova, aí vai para a mão do Executivo. Se ele não aprovar, tudo que o presidente não aprovar esse ano vai ser aprovado no ano que vem, porque fica retido, né? Se ficar retido, vai ser tudo julgado no ano que vem e aprovado, porque o presidente do ano que vem vai ser de direita, né? Que nós todos esperamos, certo? Então isso aqui, ó, vai ser aprovado no ano que vem, né? Eu espero que aprove esse ano, né? Eu já estou feliz por estar acontecendo isso este ano. Audiência de custódia, esses crimes aqui que eu falei aqui, né? Certo? Já estou feliz, certo? Por vocês estarem adiantando. Mesmo porque se vocês não fizerem nada esse ano, o ano que vem tem eleição. Então vocês que não votam a favor da direita aí dentro do Senado Federal, dentro da Câmara dos Deputados e no CCJ, o ano que vem tem eleição. Vocês não vão eleger ninguém o ano que vem, né? Por exemplo, aqui, se eu não me engano, são 2 senadores por cada estado, se eu não me engano, né? Se eu não me engano é isso. É 2 a 1 senador. Eu esqueci como é que funciona. Mas vai ter senador. O ano que vem tem eleição para presidente. E vai ter senador, se não fizer nada esse ano aqui, ó. Tanto
O de esquerda, se fizer, né? O de esquerda, se fizer, ele tá fazendo um favor pra gente, o de esquerda. O de direita, se ele fizer, a gente vai votar nele novamente, entendeu? O de direita, se ele fizer, por toda a população brasileira, ele vai ganhar o ano que vem. O ano que vem ele vai ter a sua candidatura por mais uma vez, né? Vai ser candidato e vai ganhar, né? Certo? Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Certo?